Você sabia que no serviço público existe uma idade em que o servidor é obrigado a se aposentar, mesmo que ele queira continuar trabalhando? E o detalhe é que essa aposentadoria tem um cálculo diferente das demais. Hoje você vai entender quando a aposentadoria compulsória acontece, como o valor é calculado e como funciona o reajuste. Fica até o final, porque tem comparativos com exemplo prático e vai deixar tudo mais claro para você. A aposentadoria compulsória é aquela determinada por lei, ou seja, o servidor não pode escolher continuar. Ela ocorre ao atingir a idade limite prevista na Constituição Federal. E atenção! Mesmo que o servidor se sinta em plena capacidade, o órgão é obrigado a aposentá-lo. Desde a Emenda Constitucional 88, a chamada PEC da Bengala, a idade máxima no serviço público é de 75 anos. Ou seja, quando o servidor atinge 75 anos, a aposentadoria é automática, a contar do dia seguinte ao aniversário, independente do tempo de contribuição. E como é calculado o valor da aposentadoria compulsória? Desde a reforma da Previdência de 2019, o cálculo vai depender do regime de ingresso do servidor. Vamos explicar de forma simples. Para quem ingressou antes de 2003, desde a reforma de 13/11 de 2019, não há o direito à integralidade e paridade, ou seja, não será calculado com base na última remuneração. Quem entrou no serviço público até 2013, o cálculo será feito com base no fator proporcional ao tempo de contribuição, estabelecido no parágrafo 4º do artigo 26 da Emenda Constitucional 103 de 2019. E para quem ingressou a partir de 2013, ou então optou por aderir à Previdência Complementar, o resultado de todo o cálculo será limitado ao teto do INSS. Vou tentar detalhar o cálculo, que é feito com base na aplicação deste fator proporcional ao tempo de contribuição. O primeiro passo é dividir o tempo trabalhado por 7.300 dias, que equivale a 20 anos, sendo que o resultado dessa divisão ficará limitado a 1 inteiro, quando superior. O segundo passo é apurar a média simples de todas as contribuições até os 75 anos. O terceiro passo é multiplicar o fator do primeiro passo pela média apurada do segundo passo e dividir pela quantidade de meses de contribuição. O quarto passo é aplicar o fator dos 60% mais 2 do que ultrapassar os 20 anos de contribuição. Já falamos sobre esse cálculo em outro vídeo que está passando aqui no alto da tela, confere lá. O quinto passo é pegar o resultado do que foi identificado no terceiro passo e multiplicar pelo percentual do quarto passo. O sexto passo é pegar o resultado da multiplicação anterior e dividir por 10.950 se for uma mulher, ou por 12.755 se for um homem. Depois, multiplicar pela quantidade de dias trabalhados. Atenção! Quando o resultado desse cálculo for inferior ao salário mínimo, o provento da aposentadoria será igual ao salário mínimo vigente. E para quem ingressou a partir de 2013 ou optou por aderir à Previdência Complementar, o resultado do cálculo ficará limitado ao teto do INSS. Vamos ver um exemplo simples para deixar tudo mais claro. Imagine que o servidor Carlos completou 75 anos em 1º de fevereiro de 2025. Ele entrou no serviço público em 1º de fevereiro de 2008. Logo, ele tem 17 anos e 1 dia, ou 6.211 dias, ou
204 meses trabalhados. Considere que a média simples apurada de todas as contribuições ficou em R$ 3 milhões. Então, vamos calcular. 6.211 dividido por 7.300. Agora, vamos multiplicar esse fator encontrado pela média apurada de 3 milhões e dividir pelos meses trabalhados, de 204. Agora, vamos aplicar o fator dos 60% mais 2%, que nesse caso do Carlos, que tem 17 anos, o percentual será de 60%. Então, multiplicamos 12.512,09 pelos 60%. Como Carlos é um homem, vamos dividir o resultado por 12.755 e depois multiplicar pelos dias trabalhados, 6.211. Carlos, então, receberá como provento de aposentadoria R$ 3.655,63. Deu para pegar? E como ficam os reajustes depois da aposentadoria compulsória? O reajuste será anual pelo INPC, que é o índice que mede a inflação. Vale lembrar, na aposentadoria compulsória não há abono de permanência e o processo é iniciado automaticamente pelo órgão. O servidor recebe a publicação no Diário Oficial e passa para a inatividade a contar do dia seguinte ao do seu aniversário, com todos os direitos previdenciários assegurados conforme o regime aplicável. Agora que você entendeu tudo sobre a aposentadoria compulsória, aproveite e compartilhe este vídeo com aquele colega que está perto dos 75 anos ou que acha que não vai conseguir preencher os requisitos de uma aposentadoria voluntária e precisa saber disso. E se você quiser entender mais sobre como é calculada a aposentadoria, se inscreva no canal e acione o sininho das notificações. Até o próximo vídeo.